Que os irmãos sejam bem-vindos à casa do Senhor e um bom ano para todos, né? Graças a Deus conseguimos ultrapassar o ano 2021, né? Vivos, né? Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor para sempre. Nós vamos considerar o que está escrito no profeta Isaías e o tema de hoje é olhando as coisas boas. Olhando as coisas boas. O texto lido para a nossa oração está no versículo 19, do capítulo 43 do profeta Isaías. Eu quero ler novamente. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não o sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando nós lemos esse texto, nós poderemos entender perfeitamente que Deus, Ele quer que nós tenhamos o olhar, mantenhamos o olhar nas coisas boas. Querido, o ano de 2021 foi um ano muito difícil para o mundo inteiro. E foi um ano muito difícil para o povo de Deus. O ano 2021, nós perdemos vários irmãos para a Covid. Descansaram muitos irmãos no mundo inteiro, especialmente no Brasil. 2021 foi um ano muito difícil no trabalho da obra de Deus. Pastores não puderam viajar livremente. Até hoje, nós não podemos visitar as casas como fazíamos há 2, 3 anos atrás. As coisas estão difíceis. A Bíblia diz no livro de Filipenses que nós devemos esquecer as coisas que atrás ficam. As coisas que atrás ficam, e prosseguir, levantar a nossa cabeça. Mas no livro de Isaías, em particular, tem uma mensagem especial para nós. Eu quero ler aqui no versículo 16, primeiramente aqui, no versículo 15, eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Aqui é Deus se apresentando para Israel. Eu sou o Senhor. Ele se apresentando para Israel, depois de uma jornada difícil que eles haviam atravessado. Ele diz também no versículo 15, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei, vosso Rei. Que apresentação maravilhosa, né? Como que Israel se sentia quando diante desta apresentação, né? Desta apresentação. No versículo 16 diz, assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, nas águas impetuosas uma vereda. Então Deus está falando aqui do Mar Vermelho ter se aberto. Ele preparou uma vereda, preparou um caminho para Israel. Certo? Versículo 17. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos como um pavio que se apaga. Falando sobre os egípcios, que nunca mais se levantaram. Versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Interessante. Quando nós recebemos um ano novo, nós geralmente ouvimos mensagem para esquecer o passado triste, o passado difícil que nós passamos, as coisas ruins que aconteceram. Nós, todos os anos, ao receber um ano novo, nós ouvimos nos púlpitos, na mídia, nos noticiários, que devemos esquecer aquelas coisas difíceis que passaram. Mas aqui, será se a passagem do Mar Vermelho não foi uma coisa boa? Foi.
Foi ou não foi? Foi um livramento. Deus está pedindo aqui para Israel esquecer, tirar os olhos do êxodo, do Mar Vermelho, das vitórias que eles deu no passado, das coisas boas também. Irmão, nós precisamos esquecer tanto as coisas más e ruins, como esquecer também as coisas boas. Interessante. Por que isso? Por que Deus estava pedindo para que eles não ficassem apenas com aquelas coisas na memória? A passagem do Mar Vermelho, a libertação. Por quê? No versículo 20 diz, versículo 19, eis que farei uma coisa nova. O que Deus estava dizendo para eles é o seguinte: eu tenho algo muito mais especial para dar para vocês, que era dar uma terra que emanava leite e mel. Por que nós não devemos ficar com o olhar nas coisas boas que aconteceram conosco em 2021? Porque nós somos tentados a nos acomodar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu já consegui isso, essas coisas boas. Então, nós somos tentados a nos considerar. Em uma rápida leitura no verso de hoje, nós poderíamos concluir que Israel estava sendo convidado a esquecer o seu passado negativo. Não deveria se lembrar dos capítulos escuros de fracassos, idolatria, prostituição e desvio da vontade de Deus. Sem dúvida, havia na história do povo de Deus muito mais para ser esquecido. Contudo, em uma leitura mais atenta do versículo 16 e 17, parecem indicar, pela referência, as intervenções divinas, que o que deveria ser esquecido era o passado positivo. E isto pode parecer mais confuso ainda. Bom, deveriam eles esquecer o êxodo, a travessia do Mar Vermelho e das vitórias sobre o arrogante faraó? Eles deveriam esquecer isso? Todos nós temos um passado negativo que deve ser esquecido. Falhas, desvios ou ocasião em que fomos vítimas inocentes dos caprichos da vida. Muitos vivem em casas muradas, amedrontados pelos fantasmas do ontem. Não conseguem esquecer os fantasmas que assustaram-nos ontem. Os irmãos já ouviram falar de pessoas que sofrem um acidente automobilístico, que aquilo ali fica na memória como sendo um fantasma? A minha filha, a mais nova, houve um acidente com o esposo há uns anos atrás. Hoje ela está melhor, mas depois do acidente, ela, quando entrava no carro, ela sentia pânico. Por exemplo, na hora de travar o carro, ela se segurava assustadamente, né? Na hora ela dizia para o esposo ou para o pai que estava no volante: cuidado, cuidado, porque era um fantasma do ontem que estava assustando no presente. Muitas pessoas vivem em casas hoje com grades fortíssimas, grandes cadeados, grandes ferrolhos, mas isso não é o suficiente. Em cima do muro tem o quê? Cercas elétricas. E ainda mais hoje, tem vídeo de segurança para filmar quem entra e quem sai, todo o movimento da casa. Tem, até mesmo dentro da casa, existe câmera na sala, câmera no quarto, câmera na cozinha, câmera na casa de banho, vigiando a todo tempo, porque as pessoas estão com medo, inseguras. Porque na sua mente existem fantasmas do ontem. Tudo isso nós temos que esquecer, queridos. Tudo isso nós temos que esquecer.
Nenhum avanço é possível enquanto estamos olhando a vida pelo retrovisor, perdendo novas oportunidades. Um condutor, ele tem os retrovisores externo e o retrovisor interno, mas ele não pode de maneira nenhuma conduzir olhando apenas para o retrovisor, pelo que está se passando atrás. Ele tem que estar com os olhos fixos na frente, porque se ele tirar os olhos da frente e ficar olhando para os retrovisores, ele vai causar um acidente, ele pode tirar a vida de alguém ou pode também perder a própria vida. Hoje nós estamos em uma viagem que Deus está pedindo para nós esquecermos as coisas boas e esquecermos também algumas coisas boas, as coisas ruins e as coisas boas que aconteceram no passado. Se nós ficarmos olhando para essas coisas que aconteceram, que estão no passado, nós vamos errar o caminho, porque Deus tem preparado algo bem melhor para nós no futuro. Por outro lado, há o perigo de nos tornarmos prisioneiros do passado positivo, em que o sucesso, realizações e mesmo bênçãos concedidas tornam-se grandes obstáculos para qualquer avanço. Entende, irmãos? A pessoa pode se acomodar. Eu já consegui isso e agora eu vou fazer igual o homem da parábola. O que o homem da parábola fez? A parábola do celeiro, né? Ele disse, Jesus, que o louco disse assim, eu vou construir um celeiro maior e vou armazenar tudo quanto eu já consegui. É isso? Mas a parábola termina dizendo, louco, hoje te perdirão a tua alma e que tens para oferecer? Tá a entender? Porque que nós não devemos, porque é o seguinte, quando a pessoa tem uma certa quantia de bens materiais, uma certa quantia de bênçãos que ele recebeu, e ele coloca o olhar ali, o coração também fica ali, e ele esquece que tem que avançar, que ele tem que caminhar, que ele tem que prosseguir, e a pessoa pode perder o rumo, porque o coração ficou no passado. Assim como há os que vivem assustados pelas experiências do passado negativo, há também muitos que estão prisioneiros em palácios de recordações, nostalgia e saudosismo, sem nada esperar do futuro. Vivem acomodados com aquilo que já aconteceu. E isto é uma realidade em muitas áreas da vida, especialmente no casamento ou na vida profissional. No versículo 19 do livro de Isaías, nós encontramos aqui uma outra realidade. Eis que faço coisas novas. A questão não é simplesmente esquecer o passado, mesmo que ele seja positivo, mas não permitir que o passado nos limite, como se Deus não tivesse nada mais para nós no futuro. Deus tirou Israel da escravidão e deu para ele uma cidade da libertação, uma cidade da liberdade, uma cidade da felicidade. Deus nos tirou do Egito, da escravidão, do pecado, e agora quer levar-nos para uma cidade, uma capital, um país que emana leite, mel e vida eterna. Irmãos, o profeta diz que nós devemos levantar e ir embora, porque não é aqui o nosso descanso. Nós estamos aqui sujeitos a sermos desviados pelas coisas materiais. Temos que ter determinados cuidados. A questão não é simplesmente esquecer o passado, mesmo que ele seja positivo, mas não permitir que o passado nos limite como se Deus não tivesse mais nada para nós. Desse ponto de vista, o texto de Isaías nos orienta a não nos lembrarmos das coisas passadas.
temos um extraordinário apelo para todos neste primeiro dia do ano. As coisas novas de Deus não nos permitem ficar acomodados, certo? Não nos permite ficar acomodados. Não importa o que já tenha feito, não importa o que você já tenha conseguido. Isto é verdade não por causa de nossa criatividade, mas por causa dele, que sempre se excede no que faz. Então existe um apelo todo especial que devemos olhar com confiança ao que está à nossa frente. Com confiança, irmãos. Não devemos desanimar diante das coisas que já aconteceram ruins em 2021. Deus tem outras coisas novas para nós. Ele fará coisas novas por nós. Em nossa vida espiritual, Ele fará coisas novas. Em nosso casamento, Ele fará coisas novas. Em nossa família, em nossas famílias, Ele fará grandes realizações ainda que Ele deseja. Certo? Então nós precisamos crer que o melhor está em nossa frente. Tem um texto no livro do livro de Gênesis, do livro de Hebreus, por bondade, vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 8. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Eu acho muito interessante as palavras deste verso. Capítulo 11, versículo 8, que diz o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Interessante aqui. Irmãos, se hoje nós recebêssemos um convite para irmos a um lugar que nós não conhecemos, muitas pessoas não iriam. É ou não é? Não iriam. Abraão, ele era uma figura do Antigo Testamento como um exemplo de fé. Abraão ficou sendo um monumento espiritual, um exemplo, um modelo de homem temente a Deus, de homem obediente, um homem de fé. Estabelecido e bem-sucedido em sua cidade, em Ur dos Caldeus, ele ouve um chamado divino: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que te mostrarei e te farei uma grande nação e te abençoarei. Ora, irmãos, quando Abraão recebeu esse chamado, ele já era idoso, ele não era uma pessoa jovem. Ele cresceu ali em Ur dos Caldeus. Ele casou ali em Ur dos Caldeus. Ele criou ali, ele trabalhou e tinha ali os seus negócios. Ele tinha família, ele tinha ali os seus pais, tinha os seus tios, os seus parentes, os seus amigos, tinham vizinhos, tinham pessoas que ele lidava com grande comércio porque ele era muito rico. Mas a Bíblia diz que ele simplesmente partiu como o Senhor lhe ordenou. Já tinha lhe ordenado. Ele partiu dali. Imagine o que estava envolvido em tal decisão. Abraão, nessa altura, ele já não era mais um jovem. Ele precisaria cortar os laços de amizades e as conexões. Seria preciso sair da área de conforto. Do ponto de vista do senso comum, uma inconsequência. Sair sem destino certo. Fundar uma nação. Essa era uma dificuldade adicional. Ele não tinha filhos, com a agravante de que a esposa era estéril. Contudo, Abraão levou adiante
levou adiante seu projeto de obedecer a Deus, de deixar a cidade e sair para onde o Senhor o havia chamado. Ele e Deus honraram o compromisso um com o outro. No início de um novo ano, em certa medida, como Abraão, não sabemos para onde estamos indo. Nós não sabemos o que vai acontecer este ano com a igreja. Nós não sabemos o que vai acontecer esse ano com a nossa família. Nós não sabemos o que vai acontecer com o nosso trabalho. Não sabemos. Estamos à semelhança de Abraão, saindo sem saber para onde? Sempre saber para onde vamos, em determinados aspectos, porque todos nós sabemos que a nossa cidade está prometida, a nossa cidade celestial. Nenhum de nós tem o poder de prever 10 minutos adiante. Cada dia será um país ainda não visitado, no qual devemos entrar. Ellen White diz assim, nesta meditação de 1962, acha-se agora, no passado, outro ano da vida. Abre-se um novo ano diante de nós. Que registro será o seu? Que escreverá cada um de nós em suas páginas imaculadas? A maneira por que passamos cada dia que vem decidirá. Entremos no novo ano com o coração purificado da contaminação do egoísmo e do orgulho. Devemos entrar esse ano sem o quê? Sem egoísmo e sem orgulho. Afastemos de nós toda a condescendência pecaminosa e busquemos tornar-nos fiéis, diligentes discípulos na escola de Jesus. Um novo ano descerra suas alvas páginas aos nossos olhos. Que escreveremos aí? Procurai começar este ano com justos desígnios e motivos puros, como seres responsáveis perante Deus. Conservai sempre em mente que os vossos atos estão passando diariamente a história pela pena do anjo relator. O anjo está o quê? Anotando todos os nossos atos, todas as nossas palavras, todos os nossos olhares, todos os nossos pensamentos. Ele faz uma anotação de todas as coisas. Encontrá-los-eis novamente, quando o juízo se assentar e for abertos os livros. O que vamos encontrar lá no dia do juízo? Os nossos atos, os nossos pensamentos. O que mais? As nossas ações. Se nos ligarmos a Deus, a fonte da paz, da luz e da verdade, seu Espírito fluirá por nosso intermédio como por um conduto, de modo a refrigerar e beneficiar a todos ao redor de nós. Este pode ser o último ano de vida para nós. Este pode ser o último ano de vida para nós. Não o iniciaremos com refletida consideração, não hão de a sinceridade, o respeito, a benevolência assinalar nossa conduta para com todos. Então, irmão, nós temos que respeitar a todos, amar a todos, perdoar a todos, enquanto nós temos tempo. Enquanto nós temos tempo. Não retenhamos coisa alguma daquele que deu sua preciosa vida por nós. Consagremos-nos todos a Deus, a propriedade que Ele nos confiou. Acima de tudo, demo-nos nós mesmos a Ele como oferta voluntária. O que devemos dar a Deus? Oferta
voluntária. Jesus disse assim: filho meu, dá-me o teu coração. Ele disse também no Evangelho de Mateus, capítulo 11, vinde a mim todos que estáis cansados. Ele quer o nosso corpo, Ele quer a nossa mente, Ele quer tudo que pertence a nós e a nós mesmos. Acima de tudo, demo-nos nós mesmos a Ele como oferta voluntária. Oxalá o início deste ano seja uma ocasião inesquecível. Ocasião em que Cristo entre em nosso meio e diga: paz seja convosco. Desejo-vos a todos um feliz ano novo. Vivemos por atos e não por anos, por pensamentos e não por respiração, por sentimentos, não algarismo do relógio. Devemos contar o tempo pelo pulsar do coração que bate pelo homem, pelo dever. Vive mais aquele que mais pensa, sente mais nobremente e procede melhor. Amém. Louvado seja Deus e que nós possamos começar o ano livre de todos esses impedimentos, tirando o olhar das coisas ruins e tirando o olhar das coisas boas, porque coisas novas ainda está à nossa espera, ainda nos aguardam coisas que, segundo as Escrituras, ela define essas coisas como as coisas que não subiram ao nosso entendimento, que os nossos olhos não viram e não subiram aos pensamentos dos homens, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude para isso. Amém.